O que será que leva um homem a ser expulso da sua própria fé? Em Boston Boy, Nat Hentoff conta a sua história e é a jornada de alguém que, desde cedo, abraçou a vida como um eterno estranho no ninho. Olha, a história já começa com um baque, sabe? Imagina só, é 1982 e Nat Hentoff, um escritor super respeitado, pega o jornal para ler e descobre que foi expulso da própria comunidade religiosa. A notícia não veio de um rabino, não. Ele ficou sabendo pelas manchetes. E a acusação era pesadíssima. Traição. Pois é, um tribunal rabínico o condenou simplesmente por ele ter assinado um anúncio de jornal que se opunha à invasão do Líbano por Israel. Isso leva a gente a uma pergunta inevitável. Como é que um homem chega nesse ponto de ruptura com o seu próprio povo? Essa é a pergunta que paira sobre toda a vida dele. E o livro de memórias do Hentoff é basicamente a sua defesa, sua explicação. Para entender o homem que foi chamado de herege, a gente precisa voltar para a infância dele, lá em Boston. Então, nossa jornada começa na Boston dos anos 30, um lugar que moldou o Hentoff de um jeito muito profundo. É aqui que a gente encontra as raízes da heresia dele e da identidade que ele construiu como um eterno outsider. A Boston da infância do Hentoff era, francamente, um campo minado. Lá no bairro judeu dele, Roxbury, a hostilidade era quase palpável. Os domingos eram marcados por uma voz de ódio no rádio e as ruas eram territórios perigosos, onde ser judeu era um risco constante. Essa citação aqui captura bem o veneno da época. O padre Coughlin, um radialista com milhões de ouvintes, usava o microfone para incitar o ódio. Ele listava supostos inimigos do povo e no final soltava a frase "um judeu", transformando vizinhos em alvos. E assim, não era um programinha qualquer, de nicho, não. O padre Coughlin tinha uma audiência semanal de 40 milhões de pessoas. 40 milhões. Isso dá uma dimensão absurda do alcance e, pior, da normalização dessa mensagem de ódio que o Hentoff e a família dele tinham que encarar toda semana. E essa hostilidade ia muito além das palavras, né? Uma vez, encurralado por uma gangue, o Hentoff negou ser judeu, disse que era grego. E para provar, ele recitou a Odisseia de cor, uma coisa que ele aprendeu na escola e que naquele dia literalmente salvou a vida dele. Mas olha, a pressão não vinha só dos antissemitas. O Hentoff também se sentia sufocado pelas tradições da própria comunidade. A rebelião dele começou de dentro, numa busca por uma espiritualidade que fosse de fato dele. Aos 12 anos, ele fez uma coisa que foi um ato de desafio muito bem calculado. No Yom Kippur, o dia mais sagrado do jejum judaico, ele simplesmente sentou na varanda e comeu um sanduíche. E não era só rebeldia, sabe? Foi tipo um experimento. Ele queria saber qual era a sensação de ser um pária. E a conclusão dele, ele descobriu que, até que, foi bem agradável. Então, se a religião organizada o afastava, a música o acolhia. Hentoff encontrou nos clubes de jazz de Boston a sua verdadeira sinagoga. Um lugar onde a alma podia se expressar livremente, sabe? Ao som de Duke Ellington e Louis Armstrong. Ele chegou a dizer que os músicos de jazz foram os principais rabinos dele. Foi na música deles que o Hentoff encontrou a autenticidade e a profundidade que ele sentia que faltava na religião organizada da sua juventude. Bem, em meio a tanta hostilidade, onde um jovem como Hentoff poderia encontrar um porto seguro para forjar a própria identidade, ele acabou descobrindo alguns santuários urbanos, lugares onde as regras do mundo lá fora simplesmente não se aplicavam. A educação dele foi dividida entre dois mundos bem diferentes. A escola hebraica representava o dogma, a obrigação. Já a Boston Latin School era um refúgio de meritocracia. Lá o que importava era a sua capacidade, não a sua fé. E foi ali que ele encontrou um caminho baseado no intelecto e no respeito mútuo. Hentoff descrevia esses terrenos neutros como ilhas de sanidade. A biblioteca pública, a escola, os clubes de jazz eram espaços onde as regras hostis do mundo exterior não valiam. Eram lugares onde o talento, a curiosidade e o mérito eram as únicas moedas de troca. Toda essa experiência de ser um estranho no ninho estava prestes a ser colocada à prova. E uma loja de doces se tornaria o improvável palco onde o senso de justiça dele seria forjado no fogo. Aos 14 anos, Hentoff começou a trabalhar na Sunday's Candies. E por trás daquela fachada de prestígio, o dono, o Sr. Kaplow, dirigia uma operação de exploração. Os salários eram irrisórios e as regras bem humilhantes. Chegava ao ponto de limitar o número de folhas de papel higiênico por funcionário. Hentoff, claro, se recusou a aceitar aquilo. Ele calculou os lucros do chefe e organizou o impensável: um sindicato de garotos.
O confronto foi inevitável, e quando o dono tentou usar o pai dele contra ele, teve uma surpresa. O pai do Hentoff apoiou o filho, reconhecendo sua coragem. A vitória foi pequena, um aumento de 10 centavos, mas a lição foi imensa. E assim, a gente volta ao ponto de partida. O garoto que organizou um sindicato na loja de doces é o mesmo homem que anos mais tarde desafiaria as lideranças da sua própria comunidade. Aquela semente de rebelião, plantada lá na infância, estava pronta para florescer. E aqui está o ponto crucial de toda a vida dele. Para o Hentoff, questionar a autoridade, defender princípios e lutar por justiça não era trair a identidade judaica dele. Pelo contrário, era a forma mais autêntica de vivê-la. A vida inteira o preparou para se posicionar, mesmo que isso significasse ser chamado de herege. Hentoff escolheu ser um outsider. Ele aprendeu desde cedo que a visão de fora, a perspectiva de quem não pertence totalmente, oferece uma clareza única, uma capacidade de ver o que os outros não veem. E foi essa clareza que guiou a carreira dele, as paixões e, no fim das contas, as suas convicções mais profundas, não importava o custo.